Fala galera, tudo bem? Aqui é o irmão W Júnior e este é o canal Rasgando o Verbo. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre legalização do sexo na igreja. O assunto hoje vai ser bem polêmico, mas eu tenho certeza que você vai gostar e muito. Mas antes de começarmos, eu te peço, aperta o sininho para receber notificações do nosso canal, se inscreve nesse canal e claro, galera, o principal de tudo, compartilha esse vídeo com outros jovens, porque eu tenho certeza que Deus vai te usar para abençoar a vida de outra pessoa. Como eu te disse, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a legalização do sexo ou a banalização do sexo dentro das nossas igrejas. A pergunta que eu mais ouço dos jovens, e olha que eu já estou pastoreando jovens há 14 anos mais ou menos, e a pergunta que eu mais ouço da parte dessa galera é: ai, irmão Wesley, eu pequei. Ai, irmão Wesley, eu caí com meu namorado, eu caí com a minha namorada, eu falhei. O que eu faço agora? Quem poderá me defender? E aí, galera, eu procuro estar sempre orientando essa galerinha, esses jovens, de uma forma que eu vejo que muitas igrejas falham. Por quê? A maioria das igrejas, ou elas preferem fechar os olhos para este problema, ou simplesmente fazer a segunda opção, que é que a gente vai conversar aqui nesse vídeo de hoje, que é o quê? Sim, legaliza-se. Ah, não, fez sexo, então casa. Né? Tem aquele famoso ditado que eu tenho certeza que você conhece: é melhor casar do que abrasar. Velho, essa com certeza vai ser a pior escolha que talvez você faça na vida, porque casamento é coisa séria e aos olhos do Senhor é coisa muito séria. Mas eu acredito de verdade que quando Deus une duas pessoas e Ele está ali no meio, como diz a palavra, o cordão de 3 dobras, eu acredito que isso é para a eternidade. Mas a verdade, e eu trouxe aqui um dado lá da revista, de pesquisa Barnard Group, é um instituto americano especializado em fazer pesquisas cristãs. E em uma dessas pesquisas que a Barnard Group fez, ela falava justamente que 67% dos evangélicos adultos são casados. Sabe o que isso significa? Que a cada 4 jovens acima de 18 anos de idade, mais ou menos 3 já estão casados, o que gera uma pressão nos outros que ainda não estão, para justamente se alinhar esse pensamento e casar o mais rápido possível. Muito provavelmente, você que já passou, se você principalmente for mulher e já passou dos seus 30 anos, você sofre uma pressão terrível na igreja que você está para que você case logo. Né? Mas esse é um problema, porque você não tem que ter pressa para escolher aquela pessoa que vai passar o resto da eternidade contigo. E como eu disse, olha só o que esse índice, por enquanto tudo bem, 67% dos evangélicos adultos são casados, porém 25% dos casamentos, galera, que começam na igreja termina em divórcio. Isso significa em números reais que a cada 4 casamentos, pelo menos um dentro da igreja vai acabar. E por que isso acontece? Um dos problemas que eu acredito que leva a esse alto índice de divórcio dentro da igreja é o que eu chamo de legalizar o sexo. É aquele casal que está com a vida sexual ativa ou já teve uma vida sexual ativa, e nessa mesma pesquisa 75% dos jovens que frequentam as igrejas evangélicas admitiram ou já ter tido ou têm vidas sexuais ativas. Sabe o que significa, galera? Que a cada 4 jovens na igreja, 3 já fizeram ou fazem sexo com frequência. E isso é um dado bastante alarmante. Por que isso é um dado bastante alarmante? Porque eu começo com o pecado do sexo. Você sabe que é errado. O que eu quero aqui tratar contigo é algo muito mais sério do que o fato de você ter cometido o pecado, que é você tentar esconder ou acobertar esse pecado simplesmente utilizando-se de um compromisso sagrado perante o Senhor. Por que eu sou contra isso? E por que eu acho que você precisa casar de acordo com os propósitos certos? Quando você for casar, escolha alguém que está alinhado com o seu pensamento, alguém que compartilha do mesmo Deus que você, alguém que você tem certeza que depois que passar aquela questão da carne, aquela questão sexual, ainda assim vai sobrar um bom relacionamento entre vocês. Porque senão, se você casa apenas por conta do sexo ou para legalizar essa questão do sexo, sabe o que vai acontecer, galera? Quando você não tiver mais isso, ou quando isso não for mais saciável, não vai sobrar nada nesse relacionamento. Então eu acho isso desastroso. Mas vamos para a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre este assunto?
Lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 8, tem um texto que eu gosto muito, que o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: quem planta na carne colhe corrupção e morte, porém quem planta no Espírito colhe para a vida eterna. Galera, aqui está a receita para você ter qualquer coisa abençoada nas mãos de Deus. Plante no Espírito e nunca na carne. Um casamento que começa na carne, ele tende a se tornar lá na frente uma relação desastrosa, uma família destruída, crianças sofrendo por conta desse relacionamento que vai terminar. E tudo isso poderia ter sido evitado lá atrás. Como? Existe outra maneira então? Né? Responde a nossa pergunta. E aí? O que você diz para os jovens quando eles caem, quando eles cometem, né, quando eles fazem sexo e esse sexo fora do casamento? Eu digo o seguinte: olha, meu apóstolo preferido, que é João, na sua epístola ele vai escrever algo que eu acho legal, onde ele diz assim: é bom que não pequem. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, você tem um advogado fiel que é Jesus Cristo, nosso Senhor. O que o apóstolo João está querendo dizer com esse texto é, velho, se você puder, não peque. Se você conseguir, não peque. Olha, o ideal é você não pecar. Mudando de palavras, o ideal é você não ter uma vida sexual antes do casamento. O ideal é você não fazer sexo antes do casamento. Mas se pecar, você tem Jesus. E eu vou te dizer, Jesus é sempre a melhor opção. Você precisa de Jesus para resolver o seu problema e não de legalizar esse ato sexual com o casamento e adiar esse problema para um problema muito maior lá na frente. Então quando alguém me pergunta, irmão Wesley, então o que você faz? Qual o conselho que você dá para a gente quando a gente comete esse tipo de deslize estando dentro da igreja? Eu digo o seguinte: escolha o menor efeito colateral. Como diz o apóstolo João, é bom que não peque, mas já que pecou, opte pelo menor efeito colateral. Como assim? Eu não entendi. Deixa eu te explicar uma coisa sobre pecado. Para Deus é verdade que não existe pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado e todo tipo de pecado te afasta de Jesus e compromete a tua salvação. Porém, as consequências dele são diferentes. O pecado de matar uma pessoa, por exemplo, é um. O pecado de você mentir é outro. Todos os dois vai te afastar de Jesus. Todos os dois vai comprometer a tua salvação. Porém, a consequência de quem mata alguém é diferente daquele que cometeu uma mentira. Então eu te digo, é muito melhor você escolher o menor efeito colateral, o menor dano possível. Porque o teu pecado Jesus lança no mar do esquecimento. Tenho certeza que ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Agora, galera, uma coisa que ele não faz é te livrar das consequências do pecado. Se você cometeu um pecado, você vai ter que pagar por essas consequências. Agora, você pode escolher o menor efeito colateral. E eu te digo, o pior efeito colateral de alguém que cometeu sexo, ou de alguém que praticou sexo com seu namorado ou com sua namorada, é tentar tampar este pecado, ou tentar camuflar, ou tentar esconder esse pecado casando. Porque na verdade um dia esse pecado aqui vai vir à tona lá na frente, e aí é muito mais drástico. Ah, irmão Wesley, então o que eu devo fazer? Cara, se você não dá conta, se você está envolvido em um relacionamento, esse relacionamento você só está plantando na carne, lembra das palavras de Paulo, você vai colher corrupção e morte. Então a melhor coisa que você pode fazer diante de um relacionamento desastroso que está te afastando de Deus é se afastar deste relacionamento. Deixa eu te ensinar uma regra simples para você conseguir encontrar pessoas maravilhosas para desenvolver um relacionamento com elas. Pare de procurar pessoas e vá ao encontro de Deus, porque quanto mais perto de Deus você chegar, mais próximo de pessoas que estão perto dele você vai encontrar. Eu vou repetir para que você grave. Pare de procurar pessoas e procure Deus, porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai se envolver com pessoas que pertencem ao mesmo ciclo social do nosso Senhor. Mas a contramão disso também é verdade. Quanto mais eu me afasto de Deus, mais eu vou me envolver com pessoas que não pertencem ao ciclo social do Senhor. Então a maneira mais fácil de eu encontrar alguém de Deus para minha vida, sabe como é que é? É me aproximando de Deus, porque perto de Deus eu vou encontrar pessoas que também estão próximas dele e que vai ter uma afinidade em comum comigo. Que afinidade é esta? O próprio Deus. E aí, galera, esse relacionamento tem
tudo para bombar, tem tudo para ser sucesso. Então eu quero te dizer, se você está pressionado por conta que você cometeu algum deslize, você pecou e as pessoas estão te forçando a querer se envolver mais sério nesse relacionamento, faça a seguinte pergunta: será que você se vê com essa pessoa daqui 10, 20 ou 30 anos? Ou quando simplesmente o desejo sexual for embora, vai sobrar mais nada desse relacionamento e tudo que vai sobrar vai ser o estatística da revista que nós vimos aqui de divórcio? Fica a deixa. Como eu te disse, o canal não é para falar coisas agradáveis. O canal é para falar verdades que você e eu precisamos ouvir. Coisas que a igreja não tem coragem de tratar em cima dos seus púlpitos. Eu pretendo tratar contigo aqui. E eu tenho certeza que esses conselhos fáceis que te dão, casa para remendar o buraco, é melhor casar do que abrasar, ou qualquer outro jargão desse de pessoas que não têm compromisso com a tua vida e nem com a tua salvação, muito menos com a futura família que você vai gerar, são coisas terríveis e desastrosas para você. Lembre-se, a melhor opção é procurar Deus e não querer tampar um remendo com um casamento, porque você não vai conseguir colocar remendo novo em roupa velha. Não dá para colocar vinho novo em odres velhos. Se o relacionamento tá velho, se o relacionamento tá gasto, nunca você vai conseguir colocar coisas novas e de Deus dentro desse relacionamento. Então é melhor, de verdade, se afasta de pessoas que estão querendo apenas fazer com que você plante na carne. Se a pessoa que está contigo te ama de verdade, se a pessoa que está contigo gosta de você de verdade, ela vai querer o teu bem. E adivinha, a melhor coisa que ela pode querer para você é que o teu Deus esteja presente no teu relacionamento. Fica a minha dica de hoje. E eu conto contigo. Semana que vem eu volto com mais um vídeo bastante polêmico, porque aqui o canal é para rasgar o verbo. Valeu, galera. Fica com Deus.